Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS ajuda a Igreja que sofre aqui na sua televisão. Eu sou o Paulo Aido e é um privilégio saber que posso contar com a sua companhia aí desse lado durante os próximos 50 minutos. O bombista que fez isto às pessoas esteve aqui durante 3 meses como aldeão. Vivia perto daquela casa, entre estas pessoas. Por isso nunca desconfiaram dele, porque ele estava aqui com a população. O padre Gregory Silva está a falar de um acontecimento traumático para o Sri Lanka, para a Igreja do Sri Lanka. Ele está a falar do brutal atentado terrorista, melhor, dos brutais atentados terroristas que aconteceram no domingo de Páscoa de 2019 e que causaram 264 mortos e mais de 500 feridos. Explodiram bombas em 3 igrejas. Uma delas foi a igreja de São Sebastião, em Kutuvapitiya. Esta é uma aldeia única em todo o Sri Lanka. O padre Gregory está a explicar que o bombista que fez deflagrar a bomba nesta igreja viveu disfarçadamente durante 3 meses por lá. Ninguém desconfiou dele. Esta é uma aldeia mesmo muito especial. É muito antiga e por lá vive uma grande comunidade católica, a ponto de ser chamada mesmo de Pequena Roma. Nós vamos conhecer esta aldeia, vamos recordar este brutal atentado e vamos falar também do Sri Lanka, a propósito de uma ajuda de emergência que a Fundação AIS acaba de aprovar para este país. Para nos falar de tudo isto, vamos ter connosco a diretora da Fundação AIS em Portugal, a Catarina Martins de Betancourt. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá também a todos os nossos telespectadores. Mas no programa de hoje vamos ter outros protagonistas, vamos falar também de outros países, vamos contar outras histórias. Além do Sri Lanka, vamos focar também a nossa atenção na Nigéria, onde persistem os ataques contra a Igreja, com raptos e assassinatos de sacerdotes, e vamos ainda até à Síria e Líbano, 2 países onde a comunidade cristã passa tempos muito duros. E lá mais para a frente vamos continuar a espreitar o diário de viagem de John Pontifex, o nosso colega da Fundação AIS do Reino Unido, que esteve no Iraque, outro país, tal como a Síria e o Líbano, onde os cristãos precisam de ajuda, até para poderem continuar a viver na terra onde nasceram. Igreja no Mundo, um programa com muitos protagonistas em muitos países, mas apenas com um propósito principal: levar até si histórias, notícias, a vida dos cristãos perseguidos, da Igreja que sofre e que pede e precisa da nossa ajuda. E vamos começar pela Nigéria. E começamos mesmo pela pior notícia que poderíamos dar: a do assassinato de um sacerdote. Estamos a falar do padre John Mark Chaitanum, sequestrado e morto no dia 15 de julho, uma sexta-feira, embora o seu corpo só tenha sido descoberto, Catarina, 4 dias mais tarde. Bom, Paulo, infelizmente hoje começamos o nosso programa com uma notícia trágica e que revela também que a Nigéria se tem tornado num país difícil, muito perigoso mesmo para a comunidade cristã. De facto, e como o Paulo acabou de dizer, o padre Mark foi raptado quando se encontrava na reitoria da Paróquia de Cristo Rei em Adin Garu e terá sido brutalmente assassinado pelos seus raptores nesse mesmo dia, segundo um comunicado que a Diocese de Kafanchan enviou para a Fundação AIS Internacional. O padre Mark não foi o único a ser raptado nesse dia. Não, foram 2. Portanto, foi o padre Mark e foi o padre Donatas Cleopas, mas este sacerdote conseguiu fugir dos seus raptores e já está de volta à sua comunidade paroquial. O assassinato do padre Mark é revelador, de facto, do clima de enorme insegurança que se está a viver na Nigéria e que se está a agravar quase, podemos dizê-lo, de dia para dia. Completamente de acordo, Paulo. Portanto, o padre Mark Chaitanum, de 44 anos, foi o 4º sacerdote a ser morto na Nigéria apenas desde o início deste ano, 2022,
Mas também é preciso lembrar aos nossos telespectadores que já mais de 2 dezenas de sacerdotes foram raptados desde janeiro deste ano na Nigéria, o que também mostra bem a dimensão de como começa a ser muito, mas mesmo muito perigoso, tanto para os padres como para os religiosos e religiosas continuarem o seu trabalho pastoral na Nigéria. O padre Mark tinha 44 anos de idade e era muito querido da sua comunidade. Mas que mais sabemos nós sobre este sacerdote raptado e assassinado na diocese de Kafanjan, na Nigéria? Bom, Paulo, ele, para além de ser muito querido de todos, como acabou de referir, o padre Mark era também muito, mas mesmo muito ativo, era um padre muito ativo na sua diocese. Portanto, além do diretor diocesano das comunicações, era também o pároco de St. James, e entre outros cargos de relevo, ele era, por exemplo, o coordenador da Associação Cristã da Nigéria, no estado de Kaduna, a que pertence a diocese. Mas além de tudo isto, Paulo, e desde há muito tempo, Paulo, ele também vinha a desenvolver uma relação muito próxima connosco, com a Fundação AIS. Sim, podemos dizer que essa relação remonta pelo menos ao ano de 2017, quando houve uma viagem de trabalho de uma equipa da Fundação AIS à Nigéria. Nessa viagem participou Maria Lozano, diretora de comunicação da Fundação AIS a nível internacional, e Lozano conheceu este sacerdote durante essa viagem e não esconde agora a sua tristeza pela notícia do seu assassinato, nem a preocupação pelo que está a acontecer na Nigéria. Desde Königstein, na Alemanha, Maria Lozano recorda-nos o essencial dessa viagem à Nigéria, em que conheceu não só o padre Mark, mas também o bispo Joseph Bagoribi, que entretanto falecido. Uma viagem que ficou marcada por severas medidas de segurança, estando em vigor na altura até o recolher obrigatório. Em 2017, tive a grande oportunidade de ir com uma delegação da ajuda à Igreja que sofre à Nigéria, visitar os nossos irmãos e irmãs nesse país. Era uma situação muito difícil já nessa altura, há 5 anos. Sofriam muito por causa dos diversos grupos terroristas no norte. Ali fomos numa viagem que nos disseram posteriormente que tinha sido uma visita sacramental, de encontro, porque realmente estavam muito isolados da situação do resto do país. Quase ninguém na Nigéria se atrevia a ir ao norte. Fomos a Maiduguri, no estado de Borno, onde o Boko Haram tinha provocado destruição, matanças e assassinatos, e tinham muitas mulheres e homens escravizados, temos de o dizer. Encontramos muitas viúvas, muitas mulheres que tinham sido raptadas e crianças que tinham regressado às suas casas. E depois de termos vivido esses momentos tão trágicos, mas também alegres na fé que viviam e na esperança que estavam a viver no Senhor, fomos a Kafanchan, que era uma diocese no estado de Kaduna. Nessa altura não podíamos estar muito tempo nessa diocese porque havia um recolher obrigatório e disseram-nos que tínhamos de regressar antes que anoitecesse, então só tínhamos 2 ou 3 horas. Encontrámos-nos com Dom Bagubiri, que era o bispo, e com o padre Mark, diretor de comunicação, que foi assassinado. Infelizmente, esta foi uma notícia dramática, porque ele era uma pessoa que estava muito empenhada na justiça em falar da situação do seu país. Tivemos várias conversas depois também e era uma pessoa muito preocupada por todo esse sofrimento que têm devido aos terroristas Fulani, que são grupos que se infiltram no país para tentar afastar os cristãos das suas terras. Julgo que temos de rezar muito pela Nigéria. Peçamos ao Padre Mark que este trabalho que realizou pela justiça e pela liberdade religiosa no seu país, que o continue a fazer desde o céu. Obrigada pelas vossas orações. Foi Maria Lozano, a diretora de comunicação internacional da Fundação AIS, a recordar, desde a Alemanha, o padre Mark, assassinado no dia 15 de julho, na diocese de Kafanchan, na Nigéria, no seguimento de mais um caso de rapto de pessoas da Igreja neste país africano. Tanto a Maria Lozano como a Catarina referiram que os cristãos estão sob uma ameaça cada vez mais real, mais brutal na Nigéria. Sinal disso foi o ataque que ocorreu no dia 5 de abril,
no domingo de Pentecostes, numa igreja em Ondo, onde pelo menos 50 pessoas perderam a vida. Um ataque por homens armados numa igreja durante a celebração da missa. Tão grave quanto o ataque, tão grave quanto este massacre, foi o silêncio que se escutou em quase todos os meios de comunicação social. Tirando os meios da igreja, alguém falou disto? Podemos dizer que a vida dos cristãos na Nigéria vale muito pouco aos olhos dos responsáveis de muitas televisões, rádios e jornais, não só em Portugal, mas um pouco por todo o mundo. Um tema também de si muito perturbador. Foi no dia 5 de abril, há 3 meses, uma igreja na Nigéria, onde estava a ser celebrada uma missa, transformou-se num mar de sangue, como os nossos colegas do Rome Reports vão contar na reportagem que vamos ver já de seguida. Pope Francis expressed his sorrow for the victims of the massacre in Nigeria on Pentecost Sunday. During the celebration in a church in Ondo, men armed with rifles opened fire on the faithful, leaving at least 50 dead, including many children. The mass shooting was in the Catholic Church of St. Francis Xavier of Owo, located in an area that, until now, had been considered one of the most peaceful in the region. In a virtual meeting organized by Aid to the Church in Need, just days before the attack, Archbishop Matthew Manoso of Kaduna stressed the danger of the growing strength of the terrorist groups in the country. In the last 4 years or so, it has taken a new dimension because they have acquired weapons, and therefore they have the ability to destroy massively, and therefore destroying villages, dispossessing them of their properties, killing people, making so many people refugees. The country's president has condemned the act, but the identity of the assailants is still unknown. Tudo isto é de facto perturbador, mas levanta uma questão. Como é que todos estes ataques, toda esta ameaça está a ser vista, por exemplo, ao nível dos seminaristas? O medo estará a alastrar e a afastar, digamos também assim, os jovens da Nigéria do sonho do sacerdócio, Catarina? Não, Paulo, e esse é um dado que eu também gostaria aqui de deixar aos nossos telespectadores. Portanto, apesar das ameaças, apesar dos raptos, do risco que representa o terrorismo islâmico para as comunidades cristãs, portanto, apesar de tudo isto, os jovens continuam a bater à porta da igreja, continuam a querer seguir a vida religiosa, e isto dá-nos, de facto, uma enorme alegria, mas ao mesmo tempo também uma enorme responsabilidade. A responsabilidade de ajudar esta igreja que é tão perseguida. Claro, eu aproveito até esta ocasião, Paulo, para deixar aqui aos nossos telespectadores um desafio. Que é este de ajudar estes jovens na Nigéria que querem seguir a vida religiosa. Vamos ajudar, de facto, estes jovens a manterem viva a chama da fé, apoiando estes jovens no sacerdócio, no seu caminho da vida religiosa, e estes seminaristas da Nigéria contam com a nossa ajuda e nós não podemos de forma alguma decepcioná-los. Nem de propósito essa afirmação, Catarina, pois a Fundação AIS lançou este ano uma grande campanha de apoio aos seminários e a Nigéria é de facto um dos países mais focados nessa campanha. Alewa Richard Luca é um dos jovens destemidos de que estava a falar a Catarina. É um dos jovens que sonha em ser sacerdote e que não se deixou atemorizar pelos ataques, pela violência que está a aterrorizar, isso sim, a Nigéria. I am Alewa Richard Luka, a St. Marian from the Diocese of Panshin in Nigeria. People are dying every day. We have families that in a day, they eat only once. Hunger has affected their spirituality to the point that praying to God now is a waste of time. You see, that's why you want to serve these people. I want to be someone that will help in bring them back to the church. I was always happy whenever I see a priest
When I look at them in that white cloth, I'll say, wow, these people are like angels. I want to be like them someday. I want to serve the people with everything that God has given me. I want to establish a relationship that is solid with God. I want to focus on being a good priest, a priest that will serve God with everything in me. Da Nigéria em África, vamos agora até terras do Médio Oriente. Vamos até ao Líbano para dar conta de um projeto de apoio da Fundação AIS às famílias mais carenciadas da Diocese de Baalbek. Famílias carenciadas que são cada vez mais, Catarina, aliás, o comum neste país. Bom, Paulo, de facto já vão longe os tempos em que o Líbano era considerado a Suíça do Médio Oriente. Portanto, nestes últimos anos, infelizmente, o país mergulhou numa profunda crise política, financeira, económica, uma crise que tem arrastado a esmagadora maioria da população libanesa para a pobreza. Com uma inflação galopante, apenas comparável a países, por exemplo, como a Venezuela, o Líbano quase que está em colapso após a moeda já ter perdido cerca de 90% do seu valor, reduzindo a cinza as poupanças das famílias. Exato, e não se trata apenas de dizer que as contas bancárias se esfumaram, por assim dizer. A questão é que, de facto, a inflação também está a atingir níveis incomportáveis, o que torna praticamente impossível adquirir combustível, adquirir eletricidade, até a importação de alimentos, medicamentos. Calcula-se que hoje em dia, Paulo, cerca de 3/4 da população libanesa vive em pobreza extrema. A Diocese Maronita de Baalbek é uma das mais pobres do país. Nesta região, onde os cristãos são uma minoria, a falta de recursos era já comum antes de a crise se ter abatido sobre o país. Mas agora tudo parece estar mesmo muito pior. Muito pior mesmo. Portanto, com o salário mínimo neste momento a equivaler a cerca de 20 euros por mês. Portanto, a compra de medicamentos, o pagamento das rendas ou, por exemplo, a aquisição de medicamentos são praticamente impossíveis para a maioria da população libanesa. E é neste contexto particularmente difícil e dramático que a Diocese tem vindo a tentar ajudar as famílias mais pobres, providenciando pacotes alimentares, por exemplo, para o dia-a-dia. E é neste contexto também que esta Diocese pediu apoio à Fundação AIS. Sim, a nossa resposta foi imediata, como é fácil de imaginar, e para isso a Fundação AIS lançou então uma campanha de alimentar 500 famílias mais pobres na Diocese de Baalbek, dando-se prioridade, Paulo, àquelas famílias que têm mais crianças, mais idosos e mais doentes. Como os recursos não são ilimitados, portanto, temos de nos concentrar primeiro naqueles que estão numa situação mais difícil, embora possamos dizer que a pobreza já é comum a praticamente todas as pessoas, a todas as famílias do Líbano. Este projeto não é o único de apoio à Igreja no Líbano. Têm sido, aliás, muitos os pedidos de auxílio que têm chegado à sede internacional da Fundação AIS na Alemanha. Dom Charbel Abdallah, o arcebispo maronita de Tiro, foi um dos bispos a pedir apoio da ajuda à Igreja que sofre. Il y a presque 2 ans, nous vivons au Liban dans une crise économique terrifiante. Alors, vraiment, les gens sont dans le grand besoin. Ils ont besoin de tout, de la nourriture, de l'électricité, des médicaments, du lait. Alors, à tous les niveaux, alors ils ont besoin de quoi pour vivre et continuer leur vie. Alors, c'est pourquoi, vu ce temps de besoin, je me suis adressé alors en toute sûreté à ASEAN International en Allemagne, alors pour demander s'ils peuvent nous aider avant de soutenir les familles qui sont dans la détresse.
Alors, heureusement, ils ont répondu, disons, généreusement et avec toute vitesse en nous envoyant, disons, des aides financières afin d'acheter des paquets alimentaires. No arranque do programa, nós escutámos um sacerdote que estava numa aldeia muito especial no Sri Lanka, uma pequena aldeia onde a presença cristã é muito antiga e tem resistido ao tempo, a tal ponto que a aldeia Katuvapitiya é conhecida mesmo como a Pequena Roma. Nesta aldeia há uma data que tão cedo ninguém vai esquecer. É o dia 21 de abril de 2019. Nesse dia, a igreja local foi palco de um brutal atentado terrorista. Era o domingo de Páscoa. Nesse dia explodiram bombas em 3 igrejas e 3 hotéis no Sri Lanka. Morreram 264 pessoas e mais de 500 ficaram feridas. Mas só na aldeia de Katuvapitiya, só na Pequena Roma, perderam a vida 115 pessoas, incluindo 27 crianças. Nós já vamos conhecer a aldeia, já vamos ao encontro do padre que escutámos logo no início do programa, mas para já quero chamar a sua atenção para a crise profunda económica, política e social em que se encontra neste momento o Sri Lanka. Uma crise que levou também a Fundação AIS a lançar, Catarina, um projeto de ajuda de emergência. Exato, Paulo. De facto, a crise é tão profunda que o próprio presidente do Sri Lanka fugiu do país, renunciando ao cargo, após manifestações gigantescas em todo o país. Portanto, e a primeira medida decretada pelo presidente, que foi entretanto nomeado, foi a renovação do estado de emergência. Portanto, é mesmo muito grave a situação que se está a viver no Sri Lanka, com o país em insolvência, não conseguindo, por exemplo, importar combustíveis e com o aumento constante e com o brutal aumento dos preços dos bens de primeira necessidade. Neste contexto particularmente difícil, a Fundação AIS anunciou uma ajuda especial para as dioceses deste país, correspondendo assim a um apelo nesse sentido por parte de diversos responsáveis da Igreja. Sim, é por exemplo o caso do Bispo de Kandy e administrador de Shilau. Ele enviou-nos uma mensagem que eu tenho aqui comigo, Paulo, e que gostaria até de ler aos nossos telespectadores. São apenas meia dúzia de linhas, mas que são bem reveladoras da situação em que se encontra atualmente o Sri Lanka. Muito bem, vamos a isso então. Bom, então, Paulo, na carta enviada à Fundação AIS, o Bispo diz-nos: há muita gente pobre, sem medicamentos, nem comida. Há longas filas de quilómetros e quilómetros de pessoas que tentam comprar combustível, gasolina, leite em pó, açúcar, arroz, remédios. Inúmeras pessoas morreram nas filas enquanto esperavam para poder adquirir alguns bens de primeira necessidade. Há crianças que morreram por falta de segurança nas suas casas, pois os seus pais estiveram ausentes por muito tempo. Essa carta, Catarina, é mais do que um retrato de um país em crise. É um alerta para a situação dramática em que se encontra um povo inteiro face às dificuldades gigantescas de uma economia que está em colapso. E que resposta, ou melhor, que respostas terá dado, ou já deu mesmo, a Fundação AIS a todos os pedidos de ajuda que chegam do Sri Lanka? Bom, a Fundação AIS tem dado resposta consoante os pedidos nos vão chegando, mas neste momento avançou-se já com um total de 19 projetos de apoio direto, de apoio de emergência para os religiosos e para os catequistas. A crise em que se encontra o Sri Lanka não justifica por si, claro, os atentados terroristas do domingo de Páscoa de 2019. Mas ajudam a perceber um pouco o ambiente de insatisfação e de contestação que já então também existia e que estaria a alimentar de alguma forma os grupos extremistas, a alimentar os discursos de ódio. Antes de irmos conhecer a aldeia onde vive uma forte comunidade católica, a Pequena Roma do Sri Lanka, e cuja igreja foi um dos alvos dos atentados de 21 de abril de 2019, vamos recordar agora, numa peça dos nossos colegas do Rome Reports, tudo o que aconteceu nesse fatídico dia. On April 21st, 2019, a suicide bomber killed about 100 people in this church in Colombo, capital of Sri Lanka.
A few miles away, about 20 minutes later, another terrorist carried out a similar massacre in the Church of St. Sebastian in Negombo. It was Easter Sunday. 1 year after the biggest religiously motivated terrorist attack in recent years, Cardinal Albert Malcolm Ranjith, Archbishop of Colombo, in a video message said, "We offered love to the terrorists who tried to destroy us, and we forgave them." The response of Catholics to the brutal attacks has strengthened the Church in this country, where Catholics are a minority. The Cardinal underlines that the attacks killed not only Christians, but Buddhists, Hindus, and Muslims, leaving a total of 279 people dead. The two churches devastated by the terrorists have been completely rebuilt and remain very active. The restrictions imposed because of the coronavirus prevent public memorials from being held in the churches. It's not just about buildings, however. At the request of the local church, Aid to the Church in Need has contributed to the reconstruction of these people's souls, in the form of personalized help to overcome the trauma. A few weeks after the attacks, a team from Rome Reports accompanied a group of the organization's leaders to Sri Lanka on their trip to better understand the community's needs. Morte, destruição, perdão, reconstrução. Tudo isto também aconteceu na pequena aldeia de Katuvapitiya. Nesse domingo de Páscoa de 2019, explodiram bombas em 3 igrejas e 3 hotéis do Sri Lanka, matando 264 pessoas e ferindo mais de 500. E só nesta aldeia, conhecida como, já sabemos, como a Pequena Roma, perderam a vida 115 pessoas, incluindo 27 crianças. O bombista suicida chegou a viver na aldeia, misturando-se com as pessoas. Foi tratado como um vizinho, um amigo. Afinal, acabou por trair tudo e todos, como o padre Gregory Silva nos vai contar já de seguida. Katuvapitiya é uma aldeia católica muito antiga. Vêem-se imagens dos santos e de Nossa Senhora por toda a parte. É onde se concentra a maior população de católicos. Por isso é chamada Pequena Roma. Normalmente há 1 ou 2 funerais por mês. Subitamente, mais de 100 pessoas morreram numa só paróquia, numa determinada igreja. Por isso, não tínhamos espaço para as enterrar. O proprietário ofereceu-nos este terreno para termos um novo cemitério. Toda a aldeia era como uma casa funerária e todos o sentiam. Ninguém podia fazer nada porque em todas as ruas, em todas as esquinas, havia uma casa funerária. Na nossa cultura, quando alguém morre, todos se reúnem. Mas neste caso não se podiam reunir numa casa funerária porque em todas as casas havia alguém que tinha morrido. Vêm aqui muitas pessoas. Vêm aqui para rezar, regressam a casa e vêm cá novamente porque não conseguem entender. Não querem acreditar que morreram. É muito difícil para elas. O bombista que fez isto às pessoas esteve aqui durante 3 meses como aldeão. Vivia perto daquela casa, entre estas pessoas. Por isso nunca desconfiaram dele, porque ele estava aqui com a população. As pessoas acreditavam nele, confiavam nele.
Tratavam-nos como a um irmão, mas ele simplesmente traiu o amor que lhe foi oferecido. Estamos a combater uma ideologia. É muito difícil. O inimigo não está fora de casa, está dentro da nossa casa. Não têm um território, não pedem nada, simplesmente matam em nome de Deus. Por isso, temos medo. Do medo dos cristãos no Sri Lanka, vamos agora até à China, na Ásia, ao encontro do nosso correspondente em Macau, o jornalista José Miguel Encarnação. Desde esta região tão especial, onde se reza e fala ainda em português, um olhar, todas as semanas também, sempre muito especial, sobre a vida da Igreja. Após 5 anos de intensas obras de remodelação, no passado dia 30 de junho, reabriram as portas da Igreja de São José em Singapura, ou St. Joseph Church. A abertura ficou marcada principalmente pela missa e bênção presididas pelo arcebispo de Singapura, que assim se juntou a mais esta festa, uma festa também da comunidade portuguesa que vive na cidade-estado. Embora hoje sejam muito menos os portugueses que ali vivem, também foram muitas as pessoas descendentes de portugueses que se dirigiram a Singapura, idas de Malacca, na Malásia. A Igreja de São José em Singapura é o templo com a maior coleção de vitrais naquele país, sendo ao todo 72 vitrais, havendo 2 imagens que se destacam, a imagem de Nossa Senhora de Fátima e a imagem de Santo António de Lisboa. Ainda hoje é considerada a Igreja dos Portugueses, uma vez que foi fundada pelos missionários portugueses que trabalhavam em Goa e que um dia decidiram abrir uma igreja e uma missão em Singapura. Esta missão chegou a estar sobre a alçada da Diocese de Macau, sendo que em 1989 passou finalmente para a jurisdição da Arquidiocese da Cidade-Estado de Singapura. Foi José Miguel Encarnação, o nosso correspondente em Macau, na China, e assim chegamos ao fim da primeira parte do nosso programa. Na segunda parte nós vamos de novo ao encontro de John Pontifex, o nosso colega da Fundação AIS no Reino Unido, que esteve no Iraque com as comunidades cristãs e que nos tem vindo a contar como foi essa experiência, essa viagem. E hoje vamos à parte final dessa memória em que ele nos vai falar da importância da solidariedade dos benfeitores da AIS para com os cristãos iraquianos. Mas iremos também até à Síria, onde estamos a conhecer uma iniciativa chamada Hope Center e que está a devolver esperança a este povo tão massacrado por anos e anos de guerra. Posso garantir que, através de microprojetos, há famílias que já voltaram a sorrir, que já voltaram a ter esperança no futuro. Só para ver esta história vale mesmo a pena ficar aí desse lado. Nós voltamos depois de um breve intervalo. Até já! Oh Lord Jesus, help me obey commandment 6. Icona Ulevi, Icona Jezebel. Oh Lord Jesus, help me obey commandment 6. Jesus is the way, Jesus is the truth, Jesus is life, the light in my path. Deliver me from evil, help me overcome. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, yeah. I can say, Jezebel. Oh Lord Jesus, help me obey commandment 6. I can sing.
Перше, що були чути вибухи, почали до нас їхати перші біженці. Більшість матері з дітьми. Після початку війни сиділи вдома, спали в ванні. Коли стало небезпечно, ми виїхали з дітками сюди. Перших днів війни якось світ змінився в Україні, і ми всі змінилися. В житті, яке змінилося, мусила працювати також і церква. Ми мусили закрити також і нашу католицьку школу, і семінарію. Всі місця ми постаралися також прийняти біженців. Хтось загубив своїх рідних, хтось був зґвалтований. Ми мали йому їх якось підтримати, зрозуміти і дати то відчуття, що ми разом. Дуже вдячна Богу, що ми попали сюди, і що зараз ми в безпеці, і о нас заботяться. Дуже вдячна. Это российский танк, это украинский. Вот российский, а Россия вот так даже. Вот все, нет России, улетела Россия. Типа. Пыль полная стала. А я буду рисовать растения. This war is born in the heart. One priest who served on the war served me that the most terrible in the war where war steal you. You belong to the war. It happened when you stop love. Now we see that this war from one side is very, very terrible, but also we see a lot of the goodness, solidarity, people sacrifice, they love each other, help each other, pray, a lot of pray. Who enter in this work of goodness, he live. Our experience, our faith give us light, understanding that if I change, if I convert, if I love, it is have also influence for the victory of the goodness in the world, also in this world. We are very, very grateful for this help for Kishinot. It is also touching, very touching, that we are not alone. We need this spiritual help.
está a tornar-se cada vez mais difícil para os cristãos de todo o mundo praticar e viver a fé. Em muitos lugares, os nossos irmãos e irmãs sofrem pelo seu amor a Cristo. A missão da ajuda à Igreja que sofre é construir uma ponte de amor que permita que a Igreja que sofre e é perseguida testemunhe a sua fé, inspirando aqueles que a ajudam. Tudo começou no Natal de 1947, quando um padre holandês de 34 anos, o padre Werenfried van Straten, tocado pela pobreza material e espiritual de 14 milhões de alemães deslocados depois da guerra, pediu aos católicos da Bélgica e da Holanda que ajudassem. O apelo deste mendigo de Deus deu origem a uma torrente de generosidade, provando que a reconciliação entre antigos inimigos era possível. Mais tarde, o sucesso deste apelo permitiu que ele se voltasse para as necessidades dos cristãos que sofriam dura perseguição por trás da cortina de ferro. Hoje, a Ajuda à Igreja que Sofre, ou AIS, é uma fundação pontifícia com um alcance internacional em expansão. 23 secretariados nacionais em todo o mundo, apoiando mais de 5.000 projetos anualmente em mais de 145 países. Através destes projetos, a AIS apoia a Igreja no seu serviço de oração e de ação a centenas de milhões de pessoas, dando não somente uma resposta atempada às necessidades urgentes, mas também um sinal de solidariedade aos nossos irmãos e irmãs em Cristo. Hoje em dia é necessária muita desta ajuda no Médio Oriente, onde a presença cristã enfrenta uma ameaça existencial. A perseguição iniciada por grupos fundamentalistas provocou um êxodo sem precedentes. A AIS está empenhada em ajudar estes cristãos deslocados com respostas concretas à forte esperança e fé que mantêm no meio desta situação devastadora. Lá e por todo o mundo, a AIS apoia a construção e a reconstrução de igrejas, casas de Deus merecedoras da vida sacramental e onde as comunidades católicas se reúnem para prestar culto, rezar e serem fortalecidas na fé. Ao realizar este trabalho, é parte essencial da missão da AIS informar acerca deste sofrimento oculto dos católicos no mundo. A AIS elabora e distribui a nível internacional 2 publicações exaustivas: o Relatório da Liberdade Religiosa no Mundo, uma análise à ameaça à liberdade religiosa em 196 países, e o Relatório Perseguidos e Esquecidos, uma avaliação e classificação daqueles países onde os cristãos são perseguidos e oprimidos por causa da sua fé. Perante este mundo, carregado de tantos sofrimentos, uma das necessidades mais importantes é a oração. A AIS apoia as religiosas de vida contemplativa, permitindo que, com a sua humanidade, libertem uma poderosa fonte de amor de Deus. São as religiosas de vida ativa que cuidam daqueles que carecem de ajuda espiritual ou material, principalmente nas regiões isoladas. A AIS apoia anualmente mais de 12.000 religiosas, ajudando-as a viver a sua vocação. A AIS também contribui para aqueles sacerdotes que mantêm viva a fé nas suas comunidades, mas que, contudo, vivem na pobreza. Anualmente, 43.000 sacerdotes recebem estipêndios de missas dos benfeitores da AIS, que solicitam a celebração de missas pelas suas intenções. Estes testemunhos inspiram jovens corajosos a oferecer a sua vida para servir a Igreja. Mas nas regiões pobres, responder a este chamamento é um percurso difícil. Para aliviar esta necessidade, todos os anos a AIS apoia a formação de aproximadamente 13.000 destes futuros padres por todo o mundo. Onde os fiéis não podem ir à Igreja, a AIS ajuda a Igreja a ir até aos fiéis, providenciando os meios de transporte necessários aos padres, religiosas e catequistas para servirem nas áreas mais remotas. Para ajudar a ensinar o Evangelho, a AIS apoia a tradução, impressão e distribuição de mais de 51 milhões de cópias da Bíblia para crianças em 190 línguas. Para muitos, este catecismo com ilustrações coloridas é o único livro que alguma vez terão.
A AIS recebe pedidos de ajuda não só para livros, mas também para estações católicas de rádio e de televisão, bem como para a formação de pessoal qualificado para ajudar a espalhar a mensagem do Evangelho nos média. A cruz, o sinal da promessa de Deus, tem guiado o trabalho pastoral de ajuda à Igreja que sofre. A viga vertical une-nos ao amor de Deus e a viga horizontal estende este amor aos nossos irmãos e irmãs. É a cruz que também tem inspirado os benfeitores da AIS a ajudar aqueles que não conseguem levar as suas cruzes sozinhos. Eles estão a ser testados na fé. Nós estamos a ser testados no amor. Olá de novo, está a ver Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS aqui na TV Canção Nova. Eu sou o Paulo Aido, comigo está a Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS em Portugal. John Pontifex, responsável pela comunicação da Fundação AIS no Reino Unido, esteve no Iraque de visita às comunidades cristãs e no regresso publicou uma espécie de diário de viagem sobre os dias em que esteve no coração do cristianismo, nesta região que tanto tem sofrido nos últimos anos. Nós temos vindo a escutá-lo por aqui e hoje vamos à parte final dessa memória de viagem em que ele nos vai falar, Catarina, da importância da solidariedade dos benfeitores da AIS para com os cristãos iraquianos. Sim, Paulo, e ele refere que no regresso da viagem, o Secretariado Britânico da Fundação AIS enviou um mailing, portanto uma carta para os benfeitores do seu país, explicando que de facto uma pequena ajuda faz toda a diferença e que é importante que cada um de nós tenha bem presente que depende também da nossa solidariedade, da própria sobrevivência das comunidades cristãs em países onde elas estão mais ameaçadas. E hoje falámos aqui de vários países onde isso é uma realidade bem presente no dia-a-dia. Sim, nós hoje aqui no nosso programa, Paulo, já falámos da Nigéria, já falámos do Sri Lanka, já falámos do Líbano, mas também poderemos continuar a falar de tantos outros países. Mas neste caso concreto, no Iraque, o que está em causa de facto é a própria sobrevivência do cristianismo na região. É importante percebermos que podemos fazer toda a diferença e que a nossa solidariedade, a nossa ajuda se traduz em vida para estas comunidades, para estas famílias que tanto têm sofrido nos últimos anos. Obrigado, Catarina. John Pontifex foi ao Iraque e gravou um depoimento em que sintetizou o essencial desta viagem. Hoje vamos espreitar esse testemunho em que fala da importância da solidariedade para com os cristãos deste país. Isto a propósito do mailing, da carta que, no regresso, foi enviada a todos os benfeitores da AIS do Reino Unido. Well, we've named our particular mailing for Iraq, Miracles Do Happen. There can be a sense in which we, as a community of faithful here in the West, particularly here in the UK, can feel, well, what can my help, little that as it often is, do to make a difference? The experience of the Christian community in Iraq is to say it made a huge difference. And for me, that was summarised by the words of Archbishop Bashar Warda, the Chaldean Catholic Archbishop of Erbil in northern Iraq. And he said, without your help, the potential for extinction could indeed have been realised for the Christian community. So just let's think about that. With your help, you've kept alive one of the largest historical remnants of the Christian community in the world, and you've given them hope for a future. And this is an incredible achievement, and it's one that really shows the work of God in our own time, and it's a source of real inspiration to us that we can build on that amazing legacy that you've enabled for the Christian community in Iraq. Foi John Pontifex, do Secretariado Britânico do Reino Unido, o secretariado de lá, da Fundação AIS, a falar-nos dos projetos em curso da Fundação AIS no Iraque. Estamos assim a chegar ao fim do nosso tempo, mas vamos ainda até à Síria para assistir à segunda parte, à parte final do documentário sobre um projeto
muito especial que está a ser promovido neste país e país que está a atravessar uma profunda crise económica. Que projeto é este? Bom, através de micro-iniciativas procura-se dar ferramentas de trabalho às famílias, como nos vai explicar agora a irmã Antoinette Joaquim, das Irmãs de Jesus e Maria. نحن هون ساكنين بالبتراكية الروم الكاثوليك، عنا فوية بيت طالبات الجامعيات، بيضم هذا البيت حوالي 50 بنت من كل المناطق بسوريا. ونحن بما انه المكان كبير كمان ما بنوقف انه بس عنا هذا السكن وخلص، في طلاب ما عندهم بيوت يدرسوا، كمان نستقبلهم ليدرسوا ويعملوا دروس خصوصي تحت عنا قاعة كبيرة. عملنا إغاثة بالميلاد وزعناها على كل أنحاء سوريا تقريبا، من حلب لحمص لكل المناطق بسوريا، وكانت هي توزيعة كتير كبيرة. وعنا إغاثة غذائية، عنا وهلا من فترة حدا سمع عنا انه نحن عم نوزع توزيع الثياب، بعت لنا ما بنعرف في اشخاص ما بنعرفهم يعني بس بيبعتوا لنا. كانت توزيعة كمان كتير كبيرة، وزعنا بمعلولة والباقي نزلناهم الى دمشق. هو عبارة عن حذاء وجاكيت مطري او جاكيت شتوي. أنا بحب أتشكر كل المنظمات يلي هي عندها ثقة فينا كجيزس أند ماري، لأنه هن بيعرفوا إنه نحن حقيقة للخدمة، مو نحن بس نترأس الأشياء، نحن جينا لنخدم الشعب، لأنه شعبنا حقيقة كتير بحاجة لضحكة لابتسامة، مو بس لشي ياخدوه ويمشوا، بحاجة إنه نكون مثل صالح، وإذا اطلعوا فينا يقولوا حقيقة هدول تلاميذ يسوع. أحد المشاريع كانت ورشات خياطة، قدرنا نشغل يد عاملة بقرية اسمها معلولة، وهيدي فرصة كانت للعالم بعد ما رجعت من الحرب تقدر تلاقي فرص عمل. وبنفس الضيعة معلولة هلا عم نرمم البيوت يلي انضربت، رممنا 55 بيت وهلا عم نرمم 60 بيت حتى قدر الامكان نقدر نساعد العيال لترجع وتسكن بالضيعة. عدة مشاريع عم نقوم فيها بعدة ضياع ومحافظات. هلا عنا توزيعة 5000 عائلة لكل المحافظات بسوريا للمسيحيين بالتعاون مع المطارني والكهنة، كهنة الرعاية. بؤمن بالزمن اللي عم نعيشه، زمن القيامة، ما رح نوصل بس للجلجلة أو للقبر، لكن رح يكون في قيامة، وهالقيامة هي تخلينا نقوم من واقعنا المؤلم اللي بيوجع، نعيش بنور الله بسلام الله. إن شاء الله أنا بصلي حتى هالزمن يكون زمن مبارك، زمن مليان نعمة، مليان قوة. القبر الفارغ هو عبارة عن مرحلة منعيشه حتى نلتقي مع القائم. مهما طال الزمن رح تكون حياتنا حياة مسيرة مع القائم. E com este projeto tão emblemático que nos chega da Síria, chegamos também ao fim do programa desta semana da Fundação AIS. Resta-me agradecer a colaboração da Catarina, a diretora da Fundação aqui em Portugal, assim como de todos os que ajudaram a produzir, a editar e a levar até si este programa. E já sabe, conto consigo sempre aí desse lado na próxima semana. Até lá, se Deus quiser.